Quantas vezes você já disse que ia mudar de vida, mudar de hábitos e nada mudou? Quantas pessoas você conhece que vivem falando que vão mudar, que vão cuidar da saúde, que vão crescer no trabalho, que serão pessoas melhores? Você já percebeu que todo mundo quer mudar de vida? Todo mundo quer resultados diferentes, mas continuam fazendo sempre as mesmas coisas? A gente quer liberdade, mas não abre mão do conforto. A gente quer crescimento, mas vive fugindo dos compromissos. Tem uma passagem da minha vida que me marcou bastante. Quando eu tinha por volta lá dos 11 anos, a professora pediu para a gente desenhar aquilo que a gente gostaria de ser, né, no futuro, e explicar o porquê depois. E eu desenhei assim o Albert Einstein no primeiro lugar de um pódio e falei que eu gostaria de ser que nem ele, assim, super inteligente, super dotado e saber das coisas sem estudar. Tadinho do Gustavinho, não sabia de nada. Aí a professora falou que, ao contrário do que eu imaginava, Einstein foi uma das pessoas que mais estudou, inclusive estudou muito mais do que a grande maioria das pessoas. E confesso que isso veio como um choque para mim. As coisas na vida não vêm de graça. É aquilo, você colhe o que você planta. E para você plantar, você precisa escolher o solo, você precisa escolher a semente do que você quer, você precisa adubar, você precisa regar. Enfim, você precisa de uma série de cuidados constantes e persistentes. Tem uma série chamada Once, ou Era Uma Vez, em que um dos personagens tem uma frase-chave, né? Ele diz que toda mágica tem um preço. E a pergunta que fica é: você está disposto a pagar o preço da magia de ter a sua vida transformada? A gente está vivendo um tempo, né, de transformações muito rápidas. A gente quer os resultados assim. Então as pessoas querem aprender um novo idioma em 30 dias, querem mudar o corpo em 2 semanas, querem enriquecer fazendo um curso online, querem encontrar propósito em uma palestra. O problema é que o mundo real não funciona assim. A transformação que a gente quer, ela não é um evento específico, ela é um processo, e todo processo envolve desconforto, dúvidas, resistências, sacrifícios, escolhas. E aí você não muda de vida simplesmente porque você quer. Você muda de vida quando você não aceita mais viver do jeito que você está vivendo. É nesse ponto, quando a situação se torna tão insuportável que você não aguenta mais que ela fique da forma que ela está, que as transformações começam a acontecer. Pensa quantas histórias você já não ouviu de pessoas que resolveram mudar de hábitos de vida só depois de terem uma experiência de quase morte. E aí existe um preço para tudo. Se você quer acordar cedo para ir treinar, o preço é você não ir dormir tarde. Se você quer empreender, o preço é você abrir mão da segurança da CLT e encarar umas incertezas. Se você quer estabilidade, é você deixar para trás situações de risco. Se você quer mais tempo com a família, você tem que aprender a dizer não para outros compromissos. O problema é quando a gente quer tudo ao mesmo tempo, né? Quer ter o corpo dos sonhos, mas não quer sair do sofá. Quer uma relação profunda, mas não quer se expor e se ver vulnerável. Quer crescimento profissional, mas não está disposto a dedicar umas horas aí por dia ou da noite para os estudos. A vida cobra o preço na mesma moeda da renúncia. E quem não paga esse preço conscientemente acaba pagando inconscientemente com frustração, arrependimento, mediocridade. E talvez
O preço mais alto que a gente paga é o de olhar para dentro de nós mesmos. Porque é muito mais fácil você culpar o chefe, culpar o governo, culpar o mercado, culpar o parceiro, culpar o destino. E o verdadeiro ponto de virada acontece quando você consegue se encarar no espelho e dizer: se a minha vida ainda não está como eu gostaria, é porque eu ainda não fiz o necessário para mudá-la. Isso é a autorresponsabilidade. E eu tenho um vídeo falando só sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição. Ela dói, mas também liberta. Porque aí você toma as rédeas das suas decisões. A transformação verdadeira vai acontecer quando você entender que não existe um atalho espiritual, um atalho emocional ou um atalho profissional para você conseguir aquilo que você quer. Existe sim um trabalho interno, existe disciplina, existe consistência e existe um preço que só você vai poder pagar. E o que acontece com as pessoas que estão dispostas a pagar esse preço? As pessoas de sucesso, aquelas que realmente conseguem transformar a sua vida, entenderam que pagar o preço não é uma punição, é um investimento. Elas sabem que o desconforto faz parte do processo, que a dúvida faz parte do crescimento, que cada escolha tem um custo e cada renúncia é um novo degrau cada vez mais alto. E aí, enquanto a grande maioria está buscando atalhos para conseguir a vida que querem, as pessoas que crescem de verdade estão jogando o jogo mais longo. Essas pessoas entenderam que elas não precisam ser perfeitas naquilo que elas estão fazendo, mas precisam ser constantes. E a constância é um preço que quase ninguém está disposto a pagar. E sabe o que é mais curioso? Todo mundo, né, quer mudar de vida. Mas aí, quando chega a conta, ninguém quer pagar. Porque pagar o preço exige abrir mão do eu de agora em prol do eu de amanhã, do futuro. E isso dói porque é incerto. Então, para a gente ter essa transformação, a gente precisa se desconectar um pouco todos os dias. Se desconectando de velhos hábitos, se desconectando de velhos medos, de velhos pensamentos. E isso eu sei que não é fácil, mas é o único caminho para quem busca uma vida extraordinária. E eu acredito que você esteja buscando isso. E a vida sempre vai cobrar um preço da gente. Mas quando você paga com coragem, com determinação, com disciplina, ela retorna com resultados, com satisfação, com propósito. E o mais interessante de tudo isso é que depois que você paga, você percebe que o preço nem era tão alto assim. O que doía mais é você largar aquilo que te prendia, sabe? Aquilo que te mantinha pequeno. E agora, para a gente pensar em tudo isso e refletir, vamos ao nosso momento reflexão. Qual é o preço que eu tenho evitado de pagar e que está me impedindo de viver a vida que eu quero? O que eu perderia se eu continuasse exatamente como estou pelos próximos 5 anos? E se o preço da transformação fosse apenas o primeiro passo? Eu estaria disposto a dar esse passo hoje? Porque no final das contas, a transformação nunca vai perguntar se você está pronto.
Ela apenas vai questionar: você está disposto? E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de curtir e compartilhar com quem esteja precisando ouvir essa mensagem. E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço.